Bem-vindos, pessoal, esse é mais um episódio do canal e neste episódio estarei falando um pouco para vocês sobre Fidel Alejandro Castro Ruz, mais conhecido como Fidel Castro. Nascido em Birã, uma cidade localizada no país de Cuba, em 1926, ele foi um político, um revolucionário cubano, advogado e também governou Cuba. Ele se auto-intitulou primeiro-ministro entre os anos de 1959 até 1976 e após isso se proclamou presidente entre 1976 até 2008. Sob a sua administração, Cuba se tornou um país socialista autoritário. Era filho de um rico fazendeiro e cursou Direito na Universidade de Havana e era contra o imperialismo e a ditadura a qual seu país vivia na época sob o governo do presidente Fulgêncio Batista. Com isto, Castro teve a ideia de fundar o movimento 26 de Julho, também conhecido como MR-26 do 7. Fundou esse movimento revolucionário junto de seu irmão Raul Castro e também de Ernesto Che Guevara. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atados a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo, que tienen más recursos económicos, infinitamente más, que tienen mucho más recursos técnicos. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. E muitos apoiaram a revolução e a ideia de Fidel porque o povo era contra o autoritarismo e a ditadura a qual viviam sob o governo do presidente Fulgêncio Batista. A economia do país na época se encontrava em caos e em 1959 Castro foi capaz de derrotar Fulgêncio e com isto assumiu de uma vez por todas o governo de Cuba. Os Estados Unidos ficaram alarmados com isso, pois com Fulgêncio no poder, eles tinham controle e influência, já que eles mesmos tinham colocado Fulgêncio sobre o poder de Cuba. Mas com Castro assumindo o governo de Cuba, ele cortaria todos os laços seus com os americanos e ele era simpático às ideias dos soviéticos, que era o maior inimigo dos Estados Unidos na época.
E por este fator, os Estados Unidos queria de todas as formas matar Fidel e poder retomar o controle e influência sobre Cuba. Tentaram removê-lo de todas as formas possíveis, por assassinato, por bloqueio econômico, através de contra-revoluções, mas em nenhuma dessas tentativas tiveram êxito, e com uma tentativa desesperada de removê-lo de lá, instauraram a invasão à Baía dos Porcos, em 1961. Esta tentativa do governo americano contava com o envio de 1.500 soldados treinados pela CIA e invadiram a Baía dos Porcos, mas depois de 3 dias de batalha, Fidel Castro foi capaz de ganhar e demonstrar para o mundo, assim como no Vietnã, que os americanos não eram invencíveis. E foi a partir daí que Fidel Castro começou a ser respeitado e reconhecido no mundo todo, pela sua bravura e pela sua conquista. Para evitar outras invasões americanas e assim garantir o controle total sobre Cuba, Fidel apoiou a ideia dos soviéticos de trazer bombas nucleares até Cuba e deixar que ali as abrigassem. Outubro de 1962. Voos de aviões de reconhecimento norte-americanos aprovam que em Cuba estão a ser construídas rampas de lançamento para mísseis atómicos soviéticos. Encontra-se assim criada uma situação de incalculável risco de segurança para os Estados Unidos da América. Em parte devido a um embargo comercial americano, o presidente cubano Fidel Castro aproximara-se da União Soviética, acabando por autorizar o estacionamento dos mísseis de alcance médio. Os navios soviéticos, que transportavam a perigosa carga, rumavam já em direção à ilha, encontrando-se ao largo da costa da Flórida. Each of these missiles, in short, is capable of striking Washington, D.C., the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City, or any other city in the southeastern part of the United States. Se o estacionamento das armas nucleares chegasse a concretizar-se, as ogivas teriam podido alcançar qualquer das grandes cidades norte-americanas num espaço de escassos minutos. No dia 23 de outubro, o presidente americano John F. Kennedy responde a esta ameaça com um bloqueio marítimo aos cargueiros soviéticos. Pela primeira vez, parece estar-se perante a hipótese de um confronto nuclear entre as grandes potências. A posição inflexível de Kennedy e determinadas concessões políticas fazem com que o seu adversário soviético, Khrushchev, acabe por infletir no último momento, banindo assim o perigo iminente de um ataque atómico de consequências incalculáveis. Porém, após o seu controle e governo sobre Cuba, o povo achava que ele instauraria uma democracia sobre o país. Mas ele não fez, ele continuou com o sistema antigo de Fulgêncio, com um país autoritário e instaurando novamente uma ditadura. Porém, com isso, surgiram mais novos grupos revolucionários assim como o dele, querendo derrubá-lo do poder e instaurar a democracia que o povo tanto desejava. Mas Fidel foi capaz de deter todos e todos aqueles que eram contra ao seu sistema de governo foram fuzilados. Entretanto, sob seu governo, Cuba avançou e cresceu com a sua ideia de um planejamento central econômico. Com isso, ele conseguiu erradicar totalmente a mortalidade infantil, o analfabetismo e também a desnutrição infantil. Porém, com esse crescimento também acompanhou o controle total estatal e desta forma ele suprimiu qualquer tipo de liberdade de imprensa e também de expressão. Por prender e controlar os ideais do povo, era visto pelos mesmos como um tirano, porque ele matava, torturava e também sequestrava qualquer um que fosse contra os seus ideais de governo. Fidel dizia que tudo isto não passava de uma grande invenção e mentira. Apenas afirmou que nas décadas de 60 e 70 os homossexuais eram mesmo fuzilados.
Porém, isto não era o que o povo afirmava, e o povo ficou muito feliz com a sua morte em 25 de novembro de 2016, quando ele fez 90 anos. Que pienso acerca de la muerte de Fidel Castro era algo que esperaron muchos años esperaba el pueblo cubano y mayormente nosotros la nueva generación. Yo en lo personal estoy contento de que haya muerto el hombre que más daño le ha causado a este país, al pueblo en general, que se haya muerto un tirano. Feliz. ¿Por qué? Porque se fue un hombre malo de la tierra, un hombre dictador, asesino y criminal, perverso. Que si había alguien que estaba esperando esa muerte soy yo. El día de ayer, 26 de noviembre, ha sido el día más feliz que yo he tenido en 43 años de vida. Saber que ha muerto el dictador, que ha muerto el que esclavizó a este pueblo, a que tanta gente asesinó, secuestró, torturó. Que él no diga que él no ha torturado, que ha mandado a paliza a todo el mundo aquí, ha torturado bien, y hay gente ahí en Miami, en el exilio ahí, que lo están acusando y diciendo la verdad, por los que están aquí no la pueden decir, porque desgraciadamente tenemos gente en miedo que nos ha inculcado. Bueno, yo me llamo Eduardo Funes Chavarría, yo no me río de la muerte de nadie, pero bueno, ya era hora ya de que el cerebro malo ese hubiera muerto ya, porque el problema es que el régimen de los Castro ha separado muchas familias y mucha gente en el exilio está sufriendo por culpa del mismo, incluso mucha gente que fueron asesinados aquí por el gobierno de los Castro y están celebrando, bueno, no están celebrando su muerte, muchos están celebrando que es un paso a la libertad. Bueno, ya un adelanto ya con la muerte de Fidel Castro, pero el cambio depende de nosotros los cubanos, tanto los que estamos en Cuba como los que estamos en el exterior. Ya es momento de actuar sobre la liberación del país. Se ha muerto Fidel, pero aún queda el hermano, queda la dinastía, queda la dictadura. Esa es la que tenemos que eliminar para ver si por fin vemos el sueño de tantos cubanos que han muerto y muchos que están vivos de una Cuba libre. Fidel foi admirado por alguns pelo seu braço forte e bravura, mas também foi odiado por outros pelo seu sistema de controle. Contudo, será sempre lembrado e eternizado na história. Uma de suas frases mais famosas foi a qual ele disse que muitos me condenam pelo meu governo, porém a história me absolverá. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, se vocês tiverem gostado, deixa aí o seu like, o seu joinha e até a próxima!